para que todos aí possam ter acesso a ela, se desejarem, né? Inclusive o Flávio Aragão, né, Flávio? Tudo bem? Tudo bem, Will? Estou aqui representando aqui a Unidade de Segurança de Barragens da Codevasf Brasília. Eu e Roberto. Maravilha, maravilha, Flávio. Mas então vamos lá. Então, nós estamos hoje, dia 25 de maio de 2021, 14 horas e 49 minutos. Estamos iniciando a nossa rodada de alocação de águas aqui do açude de Miroróis e do Rio Verde, né? Essa metodologia de utilização das videoconferências está sendo utilizada em função da pandemia, e a gente está fazendo essa alocação de água em duas reuniões distintas. Essa primeira reunião é uma reunião de esclarecimento e de apresentação de propostas, e uma segunda reunião que vai ser realizada no dia 27, né, que é na quinta-feira, no mesmo horário, à tarde, para a tomada de decisão sobre o uso das águas que estão disponíveis hoje no açude de Mironóis. O meu nome é Wilde Cardoso, trabalho na Agência Nacional de Águas, na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água. Então, nós vamos iniciar aqui pela apresentação de todos os participantes, né, que eu vou abrir o microfone, aliás, vocês abrem o microfone, digam seu nome e digam a instituição que representam. Eu vou seguir a ordem que está aqui no chat, para que a gente possa ter aí uma condução mais tranquila. Tá? Então, o primeiro aqui de participantes é o Roberto. Roberto, por favor, gostaria que você se apresentasse. Ok, boa tarde a todos. Eu sou técnico da Unidade de Segurança de Barragens na Codevasf, na sede em Brasília. Ok, Roberto, muito obrigado pela participação. Alisson Cerqueira, por favor. Alisson Cerqueira. Boa tarde a todos e todas. Sou Alisson, gerente de operação água aqui da Regional de Irecê, representando a Embasa. Obrigado, Alisson. O pessoal da Codevasf, tem várias pessoas, por favor, se apresentem. Tem que ligar o microfone. Está sem microfone para a Codevasf. Sou Isaías, representante da Codevasf do perímetro irrigado de Miroróis. Obrigado. Passa para outra pessoa, Isaías, por favor. Sou Valdinei, coordenador do Distrito de Irrigação de Miroróis. Obrigado, Valdinei. Quem mais? Boa tarde, eu sou Luiz Alberto, chefe de escritório da Codevasf Irecê. Muito obrigado, Luiz Alberto. Agora vamos passar para o Edinaldo. Edinaldo, por favor, pode se apresentar. Edinaldo Campos. O microfone está desligado, Edinaldo. Edinaldo. Alô, Edinaldo, está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, agora sim, Edinaldo. Pode falar, por favor. Tudo bom? Boa tarde, Edinaldo Campos, vice-presidente do Comitê de Bacia Geográfica do Rio Verde Jacaré e também membro do Comitê do São Francisco, atual coordenador da Câmara Consultiva do MED de São Francisco. Ok, Edinaldo, muito bom. Muito bom estar contigo aqui. Flávio Aragão, por favor, Flávio.
Boa tarde a todos. Sou Flávio Aragão, da Unidade de Segurança de Barragens da Codevasf Brasília e também do Profiágua. Isso. O Flávio está fazendo um trabalho que vai ficar muito bom aí, viu? Sobre a experiência do Miroróis. Aí Espero que depois, né, vai ficar muito bom. Tem que contar com o apoio de todo mundo aí que você vai entrevistar, espero. Mas vamos lá. José Olímpio, por favor. Boa tarde, Wildo, boa tarde a todos. Estou vendo aqui um bocado de gente conhecida, o Edinaldo, Luiz Alberto, Isaías, a turma toda aí. Um abraço. Eu estou participando de todos esses eventos do marco regulatório, nem todos, mas a maioria deles. Hoje, Sabumbão, pela manhã, e agora à tarde, de Miroló. Muito bom. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, a representação. Larissa Caires, por favor, Larissa. Boa tarde, Wilde. Boa tarde a todos e a todas. Larissa Caires, pela Secretaria do Meio Ambiente da Bahia. Obrigado, Larissa. Luiz Freitas. Boa tarde, irrigante do Distrito de Miroróis, no setor 4. Ok. Rosana Silva. Boa tarde a todos. Rossana, da Coordenação de Recursos Hídricos do INEMA, Salvador. Ok, Rosana. Tatiane Barreto, por favor. Boa tarde a todos e todas. Tatiane, representante da Prefeitura Municipal de Ibipeba e presidente atual do Comitê de Bacias Hidrográficas do Verde Jacaré. Muito obrigado, Tatiane. Acho que todos estão apresentados, né? Então, seguindo a nossa rotina, nós vamos fazer aqui uma apresentação da situação do reservatório desde o ano passado até este ano, com uma apresentação também dos compromissos que foram feitos e o que se constatou nesse período. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação em PowerPoint. Se vocês estão vendo aí um slide, alocação de água, por favor, pode confirmar? Sim. Ok, obrigado. Então, nós estamos aqui no dia 25, como eu disse, essa é uma reunião mais de nivelamento, e no dia 27 a gente toma uma decisão sobre o que vai estar presente no termo de alocação de água, onde nós temos aí a alocação propriamente dita e os compromissos para efetivar essa alocação. Então, nós temos aqui a nossa pauta de hoje, vamos direto ao ponto, né? Nós temos hoje uma situação um pouco mais confortável do que a situação de praticamente um ano atrás. Em julho de 2020, o reservatório estava com 29 milhões. A gente previa que ele ia se comportar descendo até outubro, foi o que aconteceu, mas a partir de outubro houve um descolamento entre o previsto, que é a linha em azul, e o preto, que é o que foi observado, o que fez com que o reservatório hoje estivesse com 19 milhões a mais do que aquilo que havia sido previsto. Então, nós estamos numa situação ainda de estado hidrológico amarelo, no ano passado, mas uma situação um pouco mais confortável, uma vez que nós temos hoje no reservatório cerca de 10 milhões a mais, 10, 12 milhões a mais, né, do que aquilo que estava no reservatório em abril do ano passado, né? Então, essa situação, lógico que é longe do ideal, né? O ideal para que a gente tivesse aí um aproveitamento total das águas é que nós estivéssemos perto aqui dos 90 milhões, né? Mas teríamos uma situação melhor do que aquela que já foi vivenciada anos atrás aí no Mirorós. Com relação ao uso, né, das águas, o que foi esperado e o que foi observado,
né, nós tínhamos a previsão de que ou a autorização, melhor dizendo, de que a Embasa pudesse utilizar até 50 litros por segundo para atendimento aí aquelas comunidades mais próximas do açude, e a Embasa fez o uso dessa água, mas somente de metade do previsto. Então, em vez de 50, a Embasa utilizou 25,64 litros por segundo. A adutora de São Francisco, é importante colocar aqui, que é uma referência, né? A Embasa tinha a previsão de utilizar 544 litros da adutora de São Francisco e utilizou 527 litros por segundo. Com relação à água que iria para o Rio Verde, para perenização e para pequenos usos ali no leito do rio, o previsto era de 124 litros e foi utilizado 114, um pouco a menos do que estava autorizado. E para o distrito de irrigação, a autorização era de 261 litros e o DIPIM basicamente gabaritou, né? Ele utilizou da quantidade efetivamente que tinha sido autorizada o ano passado. Bom, nós tivemos aí vários compromissos que tinham sido colocados naquela época, né? E eu vou destacar aqui alguns que estão em vermelho, ou seja, que não foram cumpridos, né? Em especial aqueles relativos à regulação de usos, né? Então, nós temos já uma pendência já importante, já antiga. É muito bom que a Rosana esteja conosco aí do INEMA, para que a gente possa tentar resolver de vez essa pendência, principalmente com relação ao item 2.1, né, e 2.2, né, do termo de alocação, da tabela do termo de alocação do ano passado. Na tabela, no item 2.1, foi solicitado que o INEMA encaminhasse a relação dos outorgados no Rio Verde, em especial o córrego Conceição, né, que é onde termina o sistema hídrico, tá, para que a gente avaliasse efetivamente se essa água que está sendo defluída para o Rio Verde, ela está compatível com as necessidades outorgadas ali pelo INEMA. Então, essa informação é importantíssima, que a gente tente resolver isso de vez, uma vez que não me parece tão complexo assim. A segunda pendência foi com relação à fiscalização dos usos a montante do reservatório Miraróis, que nas últimas reuniões sempre foi aí motivo de uma solicitação de fiscalização, principalmente, acho que de barramentos ou de algumas obstruções que estaria dificultando a água chegar no reservatório. Essa era uma tarefa que ia ser realizada em conjunto pelo INEMA e pela Codevasf, e também nós não temos informação com relação a isso. E essa ação de fiscalização, ela seria apoiada pelo CBH Verde Jacaré, que propôs, né, telefones da ANA e do INEMA para que houvesse aí a denúncia com relação ao uso irregular da água, seja no reservatório ou seja a montante, né? E nós não temos essa informação. A Tatiane talvez possa, e o Edinaldo possam nos ajudar nisso. Eu não sei se houve esse trabalho do Verde Jacaré para apoiar as ações de fiscalização, principalmente a montante do Mirorós, né? E uma outra ação, que é o 3.2, né, com relação à cobrança pelo uso da água no São Francisco, né? Nós colocamos que havia necessidade dos representantes do Mirorós discutirem o aprimoramento dos mecanismos de cobrança lá no São Francisco, relembrando
a cobrança no São Francisco ela é feita em 3 parcelas, uma parcela referente ao valor outorgado, a segunda parcela é consumido e a terceira parcela referente à diferença entre o consumido. Ou seja, em função da outorga que a Embasa tem, que o DIPIM tem, uma parcela, cerca de 20% da cobrança é cobrado sobre esse valor. 80% é sobre o valor consumido e há uma taxa extra, um K extra, que quando a diferença entre o consumido e o outorgado é superior a 30%. Essa última parcela, nos comprometemos a encaminhar para o pessoal da cobrança, no sentido de que eles entendessem que esse reservatório está ainda numa situação de restrição, e estando em situação de restrição, não cabe a cobrança da terceira parcela. No entanto, vocês continuam sendo cobrados pela outorga, que é a cobrança pela disponibilidade, e aí eu queria saber se o Edinaldo, que é o chefe aí da CCR, se encaminhou essa questão, né? Então, nós vamos dar uma paradinha aqui, né, para discutirmos, então, essas pendências e essa situação, né, tanto como que foram os usos, como que foi o comportamento do reservatório, as fiscalizações. Aí eu queria saber de vocês se uma questão aí que vocês gostariam de destacar nisso que eu falei, ou não. Então, a palavra está aberta. Quem gostaria de se manifestar? Rosana, desculpa, eu vou seguir uma ordem aqui. Primeiro inscrito aqui é a Rosana. Quem que levantou a voz? Eu não entendi quem que é. Edinaldo falou. Edinaldo, depois da Rosana é você, tá, Edinaldo? Tá bom? Rosana, por favor. Wilde, eu gostaria de saber, para regularizar essa situação, né, eu preciso saber da outorga exatamente qual trecho, né, que é necessário esse levantamento de informações, tá? Sim. Ok? E da fiscalização... Sim, diga. Eu vou. Não pode falar da fiscalização enquanto eu pego aqui o trecho para apresentar para você, tá? Tá bom. E da fiscalização, eu tenho que verificar quem é da unidade regional que vai ficar responsável por essa alocação, para verificar e passar também o contato, né, na próxima reunião já da pessoa que pode ajudar nesse item, tá? Maravilha. Então, aí você pode nos ajudar a trazer essa pessoa para a próxima reunião na quinta-feira, não é isso? Sim, da unidade regional, que é o mais interessante, né? Vou ver quem é que vai ficar com essa atribuição, tá? Então, com relação ao trecho, Rosana, só para a gente matar esse assunto, exatamente, é o trecho do Rio Verde, tá? Que começa no açude de Miroróis e vai até o Riacho Conceição, tá? Tá, ok. Riacho Conceição, que é o término do sistema hídrico. Então, ele passa por vários Riacho Conceição e ele está no município de Itaguaçu da Bahia. Bom? Ok. Ok, então. Tá. Maravilha. Então, vamos lá. Edinaldo, por favor. Edinaldo. Da fiscalização, certo? Deu para escutar muito bem. Agora, quando você fala do outro questionamento em relação à cobrança, ficou, vamos dizer assim, gago, cortando. Tinha como tu repetir, por favor? Sim. Bom, a cobrança, Edinaldo, do São Francisco, ela é feita em 3 parcelas. Uma parcela referente à outorga, uma parcela referente e uma
terceira parcela, que é quando você está usando muito menos do que o valor da outorga, que é uma multa, entendeu? Entendeu até agora? Sim. Essa multa nós estamos resolvendo aqui dentro da ANA. Quando a gente faz o termo de alocação, a gente se comunica com o setor e fala, olha, eles não estão utilizando porque não tem água. Então, não tem como ter multa. Ok? Agora, existem outras duas parcelas. A parcela da outorga e do consumo. A do consumo é isso mesmo, vocês pagam pelo que vocês consomem. Então, não tem o que mexer. Agora, existe o questionamento se vocês devem pagar pelo valor da outorga, que é um valor que é fixo. E se você tem, por exemplo, o caso da Embasa. A Embasa tem uma outorga grande, só que ela está usando muito pouco. Então, ela está pagando muito em função do uso que ela está fazendo. Isso se repete para o DIPIM. O DIPIM tem outorga e está usando bem menos. Entendeu? Então, essa questão é uma questão a ser avaliada dentro do comitê de bacia para transformar a cobrança na cobrança pelo uso. Tá? Então, a cobrança não pode ser uma cobrança diferente, ela tem que ser pelo uso. Então, só que tem que mudar. Isso depende de você se adaptar, se discutirem isso aí internamente. Ficou claro? Ficou claro. Inclusive foi uma das encaminhamentos da última reunião, foi uma das coisas que eu falei, que nós temos que fazer isso. Mas eu te confesso que, infelizmente, nós estamos pagando uma coisa, ele está em restrição, quando estava em pleno funcionamento Milorós, estava pagando certinho. Depois foi diminuindo e pagando pelo mesmo tempo que estava sendo pago. Ele não está errado, tem alguma coisa que não está batendo bem. E eu confesso aos senhores presentes na reunião que nós não encaminhamos ainda esse documento. Eu peço aí a quem está presente, ao coordenador, que a gente, a partir de agora, reveja o nosso pensamento para encaminhar isso o mais rápido possível. Certo? Eu confesso que nós não fizemos isso. O comitê não fez isso. Temos que fazer o mais rápido possível. Esse é um ponto. O segundo ponto, em relação à divulgação dos telefones para acompanhamento de fiscalização, a gente tem feito com clareza. Inclusive, eu posso já estar gravado em minha mente aqui o telefone do INEMA, né? O 0800-071-1400. Esse é o que a gente tem para denúncia. Mas só que não é atendido, eu confesso a você que nós não somos atendidos com esse telefone. E eu peço aí a Larissa, que está presente nesse momento, que veja essa questão. Inclusive, nós temos várias solicitações ao INEMA para acompanhar essas fiscalizações. A exemplo, na Lagoa de Itaparica, nós estamos com um projeto lá de revitalização da Lagoa, que vai se gastar um bom dinheiro, em torno de 8 milhões, né? E a gente solicita do INEMA que se faça um acompanhamento de fiscalização. E, por incrível que pareça, a gente não é atendido. Lá tem que cadastrar todo aquele usuário em volta. No mesmo caso, tem que ser cadastrado todos os usuários aí em volta daí do Rio de Milorós, e até então não foi feito. Não sei se a Codevasf tem condição de responder isso também, de fazer esse cadastro, ou é só o órgão gestor. Eu confesso que já tem alguns encaminhamentos para isso, e nós vamos reforçar a partir de agora, falar com a presidente, a nossa amiga Tatiane, para encaminhar mais um documento ao INEMA para fazer esse trabalho. Era essa a minha participação por isso. Ok. Mais alguém? Sim, Wilde. Tatiane. Pois é, Tatiane. Por favor, Tatiane. Sobre a recepção das denúncias, como o Naldo falou, a gente faz essa recepção, a gente divulga os telefones, Wilde, mas a gente precisa que tanto o INEMA consiga abarcar as denúncias, atendendo principalmente,
as ligações, quanto que também façam, porque se tivesse pelo menos um cardzinho com o número e tal, isso facilitaria, porque a gente divulga hoje nas redes sociais, né, esses telefones, então o próprio órgão poderia fazer um cardzinho, uma postagem com esses telefones. Tem esse que o Rinaldo falou, a gente já tem, mas se tiver outros, né, que possam ser disponibilizados, para que a gente distribua nas redes sociais e tenha também aqui com fácil acesso, porque a gente faz essa recepção hoje e passa para o INEMA. Então, nós, como temos o contato direto, a gente acaba repassando. Mas seria interessante que a população tivesse mais acesso a esses telefones para que eles mesmos conseguissem fazer isso diretamente. Ok. Bom, de toda forma, né, Tatiana e Edinaldo, vamos ver se na quinta-feira, com o representante do INEMA dessa área, a gente discute mais esse tema, ok? Né? A Rosana vai nos ajudar aí. Wilde, só para complementar, né? Há uns 10 a 15 dias atrás, aqui na região, né? O pessoal do INEMA esteve aqui para fazer o monitoramento de água subterrânea. Mas não me dá uma garantia de quando vai, vamos dizer assim, instalar os equipamentos de monitoramento de água subterrânea. A gente liga para esse pessoal, não sabe o que faz. Sempre confesso a você que a gente aqui, em relação ao estado da Bahia, me desculpe a minha franqueza, mas tenho que falar, nós não somos atendidos. É Edinaldo que está falando? Seu telefone ficou mudo, Edinaldo. Está ouvindo? Sim, sim. Agora sim. Agora... Vamos lá, eu vou repetir mais uma vez. Não, mas a gente já ouviu. Você está falando da água subterrânea, né? Isso, então. Tá. Mas vamos discutir essa questão na quinta-feira, porque a gente discute diretamente com a pessoa responsável, tá bom? Pode ser? Meu irmão. Ok. O pessoal da Codevasf está querendo falar aí, por favor. Wilder, Luiz. Com relação à fiscalização, até para fazer um reparo de justiça aí ao INEMA. Desde o ano passado, março do ano passado, que nós tínhamos sido convocados pelo INEMA, tanto o Comitê, Codevasf, IPIM, para que a gente fizesse esse trabalho que você falou aí de fiscalização a montante da barragem Mirorós. Felizmente, porque eu gostaria, acho que a Rosângela não tomou conhecimento, há um trabalho extraordinário da coordenadora do INEMA, a Simone de Seabra. Nós fomos convocados, tivemos uma reunião muito boa ontem, o DIPIM, o pessoal de Ibipeba, do meio ambiente, mas a CIPA, a Polícia Ambiental do Estado da Bahia, e ontem mesmo já subimos a serra e esse trabalho de fiscalização iniciou de 24 a 28. Então, a gente deve estar apresentando um relatório depois disso, com a colaboração de todos esses entes federativos aí. Então, muito obrigado, INEMA. Deu início ontem, vai até 28 a fiscalização tão esperada, que não aconteceu no ano passado por conta dessa pandemia, mas o INEMA nos convocou e foi uma reunião muito boa ontem, a manhã toda com esses entes, e à tarde o pessoal já se encontra em campo, que vai de 24 a 28. Era essa a colocação com relação à fiscalização, ok? Luiz Carlos, eu só pediria para você o seguinte, já que você está em contato direto com a coordenação, com a Simone, para reforçar, de repente, a necessidade dela participar, mesmo que seja rapidamente, da reunião de quinta-feira, pode ser? Você pode fazer esse contato? Não tem dúvida, ela, inclusive, nos mandou todas essas notícias da reunião de hoje, da reunião do dia 10, de tudo que vai acontecer. Eu tenho certeza que deve ter havido qualquer problema aí de comunicação, mas ela é atuante, ela também nos informou de tudo isso, e eu vou também reforçar esse pedido seu aí, falando com ela daqui a pouco. Um abraço. Muito obrigado, Luiz Carlos. Edinaldo? Eu fico surpreso
com essa notícia que o Luiz Alberto passa agora com a gente. Quer dizer, a Simone é membro do comitê, é membro titular do comitê, certo? Faz uma atividade como essa e o comitê em nenhum momento é chamado. Quer dizer, terrível uma situação como essa. Quer dizer, falta de comunicação. O que é que custa mandar? Nós temos um grupo de WhatsApp, mande uma comunicação, tem um membro que está de Bipeba, que é a presidente, tem um secretário que está lá em Bipeba. Terrível, Luiz Alberto, sabe de uma coisa dessa? E pela primeira vez que eu vejo isso, a gente se solicita da Simone uma constante. Simone, nem em reunião da Comar ela participa. Eu fico indignado com as pequenas... Sem comentários. Edinaldo, é o seguinte, nós temos uma notícia boa e a questão da participação, da fiscalização, nós temos que discutir quando eles estiverem presentes, né? Então, acho que é fundamental, antes de passar essa discussão para quinta-feira, até porque a Simone não está aqui e não é correto que a gente faça essa avaliação na ausência dela, né? Então, minha sugestão é que esse tema que é relevante para todo mundo aqui, a gente já remeta imediatamente para quinta-feira, ok? Vamos para frente. Tem mais alguém aí querendo se manifestar? Ou podemos já passar para os pontos seguintes? Eu acho que daquilo que eu tinha colocado, né, foram abordadas aí as questões relativas à cobrança, as fiscalizações, a vistoria, né? Acho que e os telefones. Então, vamos para frente para a gente poder dar continuidade à reunião. Tá? Então, eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês a apresentação e vamos lá. Então, nós temos essa situação, né? Ou seja, nós estamos hoje no estado amarelo, e estando no estado amarelo, em 41 milhões, nós estamos abaixo da curva guia, que é de 62 milhões, né? Mas estamos nesse intervalo aqui entre 27 e 87, que é onde começa o verde, tá? Então, nesse intervalo, o teto, o máximo que a gente pode utilizar aí para abastecimento público, irrigação e uso usante é 70%, e o máximo para perenização é 100%. Tá? Então, nós temos alguns cenários que foram propostos aqui. O cenário 1 é de fazer a mesma utilização que foi feita o ano passado. Tá? O ano passado também estava no amarelo, nós continuamos no amarelo, então uma das simulações é repetir o que foi alocado o ano passado. Existe uma outra proposta, que é uma proposta do cenário 2, né, que é o estado hidrológico vermelho, né, de 30% para abastecimento público, 30% para irrigação, 30% para uso jusante, né, perfazendo 523 litros por segundo, né, uma proposta que, a priori, diríamos, ela está um pouco descasada, né, da situação real, uma vez que a Embasa tem utilizado menos, mas é uma proposta prevista no marco regulatório. Tá? Então, se a gente praticar o cenário 2, nós não estamos ferindo o marco regulatório. E é o cenário 3, de utilizar a mesma quantidade para a Embasa, a previsão que foi feita o ano passado, de 50 litros por segundo, e aumentar para 70% da outorga o valor para o DIPIM e para o Rio Verde, né? Isso faria com que nós saíssemos de 436, que foi autorizado o ano passado, para 856, que é praticamente o dobro, né, do que mais está previsto no marco regulatório. Então, nós temos as 3 simulações aqui, ou seja, as 2 primeiras simulações, o cenário 1, que é aquele cenário do ano passado, é o cenário mais conservador, ou seja, nós sairíamos de 41 milhões e, na pior das hipóteses, nós chegaríamos com 30 milhões o ano que vem, continuando no amarelo. Tá? A outra alternativa é aquela
que eu chamei de estado hidrológico vermelho, repetindo aqui, ó, 30% para todo mundo e 100% para perenização. E nessa alternativa é a linha tracejada, onde nós chegaríamos no limite do vermelho em maio do ano que vem. E a terceira alternativa é uma alternativa mais, diríamos, generosa, né? Utilizaríamos a possibilidade de fazer isso, que o marco permite, mas com o risco de chegar a 17 milhões, né, o ano que vem, ou seja, aumentando para 70% o uso do DIPIM, chegaria em 17 milhões, em 30% em 26 milhões e fazendo igual ao ano passado em 29, tá? Então, eu vou interromper aqui, vou fazer o seguinte, para ficar na tela, para vocês verem, eu vou compartilhar sem fazer a apresentação. Isso. Vocês continuam vendo aí, não é isso? Continuam vendo os cenários? Sim. Maravilha. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham dessas simulações para que a gente possa iniciar essa conversa hoje. Alisson, por favor. Alisson da Embasa. Boa tarde mais uma vez, Wilde. Na verdade, a gente tem nos últimos anos, desde 2018, a gente está utilizando praticamente o Rio São Francisco para abastecer aqui o sistema de Irecê. Então, a gente teve que eliminar praticamente todo o abastecimento feito por Miroróis, e ano passado a gente teve outorga de 50 litros por segundo. A gente observa que a gente pouco utiliza essa outorga dos 50 litros por segundo, mas alguns meses a gente ficou no limite, porque quando tem problema no sistema do São Francisco, que é um sistema muito extenso, a gente não tem condições de atender pelo São Francisco, a gente sempre precisa do reforço de Miroróis. Então, a Embasa tem uma proposição de poder captar 100 litros por segundo, porque aí, obviamente, a gente tem uma relação muito boa com o DIPIM, a gente não tem nenhuma dificuldade lá com o Isaías e os colegas, mas para ficar uma coisa formalizada, a Embasa requer os 100 litros por segundo, porque nos cenários mais quentes aqui do nosso de abastecimento e nas crises por causa de quebramento, de adutora ou de equipamento, a gente ter essa garantia de poder captar 100 litros por segundo por Miroróis. Deixa eu só fazer um esclarecimento, Alisson, só para... eu acho que talvez você não... Porque é uma primeira reunião que você participa, né? Só para ficar claro aqui o seguinte... Esse 50 litros por segundo é um valor médio anual, tá, Alisson? Tá? Então, não, sim. Vocês podem, num determinado mês, captar até 200 litros por segundo. Tá? Desde que a média do ano seja de 50. Então, assim, grosseiramente, você pode captar 200 no mês e depois ficar 3 meses sem captar. Tá? O que daria uma média de 50 litros por segundo. Tá? Então, se é para efeito, diríamos, de uso eventual, nós não precisamos aqui fazer essa expansão, porque é um uso que provavelmente não vai ocorrer de forma contínua, né? De forma contínua, tá? Então, o número que a gente coloca aí para simulação é aquele que a gente acredita que vai ocorrer de forma contínua, entendeu? É isso, Wilde. Eu compreendo que ele é um número médio, mas a gente tem uma dificuldade grande no sistema do São Francisco. A gente trabalha, na verdade, é a gente que trabalha para se adequar a esses 50 litros. Não é porque a gente não necessite, tá entendendo? A gente trabalha, faz todo o arranjo, e a gente queria ter essa segurança só, não que a gente vai usar, talvez use em 2 meses uma crise maior, que geralmente a gente tem uma dificuldade grande em setembro a dezembro, mas a gente hoje organiza nosso sistema após 50 litros, não porque a gente não precisa, tá entendendo? Não, entendi, ok, tranquilo.
Tá, então a proposta de vocês é que, na verdade, é até uma proposta intermediária, né? Porque a gente estava ali com a simulação de 137. Pode ser, não tem dificuldade não, 137. Entendeu? Essa Pode simulação. ser essa 2, esse cenário 2 mesmo. Pois é, tá? Mas, então, ok, então vamos lá. Eu queria saber se o pessoal do DIPIM, o pessoal do comitê, o que eles acham desses cenários. DIPIM? Alguém do DIPIM, não? Pronto, tá bem. Boa tarde, doutor. Está me ouvindo? Pode falar, Valdinei. Tudo bem? Estamos te ouvindo. Pronto. Como é do conhecimento de todos, né? Que a água é o líquido mais precioso da humanidade. Por isso, temos que saber economizar e saber usar. Como a Embasa tem sua válvula de escape, eu acho que, na minha opinião, ela podia manter esses 50 litros. Então, o Rio Verde, tudo bem, na minha opinião, tinha que manter também, porque o Rio Verde, como eu falei da outra vez, que está totalmente assoreado. Então, é desperdício de água para o Rio Verde. E para o DIPIM, como de costume, tem que aumentar, que é onde nós podemos ter geração de emprego, renda, e chegar a uma fruta com mais qualidade em nossas mesas. E eu acho que nós precisamos de aumento, sim, talvez 30% ou até 70%. Me ouviu aí, doutor? Sim, sim. Você está defendendo que manter 50 litros por segundo em Embasa, manter o Rio Verde do jeito que é hoje e aumentar o DIPIM. Mas não ficou claro se vocês têm condição, qual que é o valor para aumentar para o DIPIM. Isso mesmo, essa é a minha opinião. Mas qual que é o valor para o DIPIM que vocês defendem? 480. 480? Isso. Ok. Quem mais? Isaías, vou passar para ele. Boa tarde, Wilde. Boa tarde, Isaías. Olha, é o seguinte, como você mesmo disse, a Barragem de Mironós, no momento, eu não diria confortável, mas está numa situação melhor, né? Então é o seguinte, nós temos 3 usuários, né? Nós temos 3 usuários. E eu acho que tem que ter um consenso entre os 3 usuários, né? Para que todos os 3 saiam satisfeitos com a distribuição, né, da água, né? Então eu vejo, por exemplo, um limite que desponta um cenário de risco futuro. Eu acho que esse risco a gente poderia diminuir ele, tá certo? Diminuir esse risco, porque, preste bem atenção, se a gente aumenta o volume dentro do perímetro e os irrigantes, por exemplo, aumentam, por exemplo, a área plantada. Se o ano futuro for ruim, nós vamos voltar a estaca zero e muita gente pode até tomar prejuízo com isso. Eu prefiro a estabilidade, você está entendendo? Eu prefiro a estabilidade. Tá? Então, o volume que o Neguinho falou aqui não é que resolve o problema dos irrigantes miorós, mas, de qualquer sorte, é bastante razoável, tá certo? É bastante razoável. E, nesse caso, poderia, como se diz, melhorar o cenário, por exemplo, para a Embasa. A gente é favorável. Eu, particularmente, sou favorável, tá certo? Que se melhore um pouco o cenário para a Embasa. Por quê? Porque mesmo ela tendo uma outra via, mas ela tem colaborado com isso, com a redução do valor que é captado em Miorós. Uma vez que Miorós melhorou, eu não vejo por que também não melhorar a situação da Embasa. Tá? Eu concordo com o valor pedido pelo Neil, tá certo? E concordo também que melhore a situação da Embasa. Eu acho que o Rio está dentro de um patamar bom, muito bom,
tá certo? E concordo que se melhore, tá certo, a situação da Embasa. Agora, que também diminua também o risco de colapso, né? No cenário 3, por exemplo, o risco é maior. Eu acho que a gente poderia ficar aí entre o cenário 2, né, no caso do volume total, tá certo? E um pouco abaixo do volume do cenário 3. Eu acho que a estabilidade é também bastante importante para nós. Porque não adianta pegar tudo agora e depois não ter mais nada. Entendeu? Essa é a minha opinião. Obrigado, Isaías. Seu Edmar, o senhor está querendo falar, seu Edmar? Edmar, está ouvindo? Por enquanto, não, estou ouvindo. Ah, ok. É que você levantou a mão, eu pensei que estava querendo falar. Ok. Mais alguém? Sim, Wilde. Pois não, Thalita. Tatiane. Thalita, desculpa. Tudo bem. Tatiane. Como hoje estamos com essa situação, temos um melhoramento do nível da barragem, também concordo de que a gente pode dar uma respirada aí para a Embasa, né? Um aumento também para o DIPIM, para que os irrigantes não sofram tanto, mas eu acho que a gente deve ficar aí algo em torno do cenário 1 para o cenário 2, né, para que a gente não extrapole e depois, no ano que vem, venha a baixar muito. Então, prezando pela uma estabilidade, já que a gente não tem como prever o volume de chuvas exato, então, eu, no meu ver, seria entre o cenário 1 e 2. Okay. Algo em torno de, como a Embasa está solicitando 100, nem tanto, nem tão pouco. 80 seria a minha sugestão para a Embasa e 400 para o DIPIM. Ok. Vamos lá, então. Alisson, por favor. Só para melhorar a proposição, né? Eu não sei da realidade do DIPIM, os próprios associados do DIPIM têm melhor essa informação, mas a gente pode ter a perspectiva de não estar no cenário 2, os 100 litros que a gente tinha falado antes, e esse excedente, essa diferença, ir para o perímetro irrigado. Então, ir para o DIPIM, esses 37 litros a mais e algum incremento, a gente fica muito próximo do cenário 2. Eu também entendo que o cenário 3 é muito prejudicial a todos, para ter que depois voltar pelo cenário anterior ao 1, né? Então, a ponderação de Isaías foi bem pertinente. Assim, não adianta a gente querer tudo agora e depois a gente não sabe como é que vai ser o período hidrológico para ter que voltar tudo no próximo ano para uma condição mais severa. Então, a gente não fica no cenário 2 com 137, sim com 100, e essa diferença para manter no mesmo patamar aí dos 523 até 600, se for o caso, 600 litros por segundo no total, a Embasa se propõe ficar com 100 e essa diferença aí por perímetro irrigado. Okay, obrigado, Alisson. Eu vi aqui que entrou aqui na sala a Simone Sodré de Alcântara. Você quer se apresentar, Simone? Por favor. Está nos ouvindo, Simone? Boa tarde, sim, estou ouvindo. Tive uma dificuldade para acessar aqui a reunião. Boa tarde a todos. Boa tarde, Simone. Sou do INEMA, sou membro do comitê e estou acompanhando aqui a reunião. Ok. Deixa eu só te dizer uma coisa, Simone. Antes de você entrar, nós estávamos comentando sobre a questão da fiscalização, né? Da situação amontante do Miroróis, né? E foi até dito aqui pelo Luiz Carlos da Codevasf que você tinha uma notícia boa aí para passar para a gente, de uma campanha
que está se iniciando na região. Você pode detalhar alguma coisa sobre isso? Olha, na verdade, foi um trabalho que a gente havia começado em 2018, né? O trabalho de fiscalização. A gente vai estar fazendo uma campanha mais ostensiva com relação principalmente às captações irregulares e às intervenções ao leito do Rio Verde. E depois a gente vai estender esse trabalho também para o Jacaré. Na verdade, é uma demanda que já vem de muito tempo, de longo tempo. Ontem a gente esteve na Codevasf buscando algumas informações lá com o pessoal da Codevasf para nos auxiliar em algumas áreas que eles têm conhecimento e que já foi solicitado em outras reuniões para que o INEMA realizasse esses trabalhos, né, de fiscalização, que é um trabalho de fato importante e que a gente vai realmente fazer um trabalho mais ostensivo, né, de fiscalização. A gente parou em ano passado, a gente não fez essas campanhas por conta da pandemia, mas assim, a gente está vendo que o quadro ele não melhora, né, essa situação da pandemia, e a gente também não pode deixar de fazer o trabalho. Lógico que a gente vai fazer com todos os cuidados devidos. E assim, a gente espera que nesse ano agora, que já iniciou, né, apesar da gente já estar em quase meados de 2021, mas a gente pretende realizar em torno de umas 4 etapas de fiscalização, totalizando 5 etapas. Então, assim, a gente já vai atender essas demandas que foi uma demanda da Codevasf, né, com os indicativos diários que necessitariam fazer a fiscalização, seja no leito do rio, seja nas nascentes importantes, né, ao longo, né, da montante de Mirorós. Daí a gente vai também pegar algumas denúncias que já foram feitas dentro do comitê, então a gente vai estar colocando também essas áreas para fiscalização. E assim, a gente também está pedindo o apoio das secretarias de meio ambiente, né? A gente já está fazendo contato com algumas secretarias de meio ambiente, para que eles também busquem essas informações. Inclusive, assim, eu tenho já recepcionado muitas demandas, né, das secretarias de meio ambiente dos municípios que fazem parte da bacia, para a gente estar desenvolvendo esses trabalhos de fiscalização. Assim, que eu entendo que a fiscalização, por mais que se entenda que é algo ostensivo, mas nela também a gente faz o trabalho de educação ambiental, porque normalmente a gente procura as secretarias de meio ambiente, a gente fala do trabalho que a gente está fazendo, a gente conversa com os ribeirinhos, com os proprietários das áreas que têm as nascentes, que têm as áreas de leito de rio, para que se regularizem, que efetuem as devidas regularizações das propriedades rurais de forma geral. Então, assim, a gente está fiscalizando e, ao mesmo tempo, a gente está educando. Okay. E, assim, no momento oportuno, a gente já vai estar apresentando esse resultado, essas ações que a gente fez. A gente pretendia fazer, num primeiro momento, na reunião do comitê, mas como a nossa reunião, a próxima vai acontecer no início de junho, acredito que a gente não consiga concluir essa etapa com os desdobramentos para estar apresentando, mas numa próxima reunião, com certeza a gente já vai estar dando esse diagnóstico do que foi feito na parte de fiscalização. Ok, muito obrigado, Simone. Bom, vamos lá. Por nada. Então, Wilde, só uma pergunta. Essa reunião está sendo gravada, eu posso ter disponível a gravação para acompanhar o início da reunião, que eu não consegui participar? Sim, sim. Essa reunião é uma reunião pública. Avisei a todos que estava sendo gravada e o link da reunião vai ser disponibilizado aí. Você está naquela lista de e-mail, Simone? Na lista de e-mail, não. Eu recebi pelo grupo de WhatsApp de alocação. Qual que é o seu e-mail, Simone? Simone. Ok. _Alcântara. @inema.ba.gov.br. BA.gov.br. Então, eu vou te colocar na lista, tá? De e-mails, tá? Porque aí você fica atualizado, porque a gente manda todos os meses o boletim, né? Acompanhando a situação da alocação, tá? Mas de toda forma, eu vou até na semana, quando tiver disponível, na quinta-feira eu já vou divulgar o link, tá? Das gravações para vocês, tá bom?
Ok, né? obrigada. Uma gravação que ela é feita no YouTube, então ela é fácil de ser acessada, tá bom? Tá? Ok. Bom, mais alguém tem alguma consideração? Porque a ideia justamente era discutir essas pendências, né? Discutir os cenários, né? E tentar amadurecer uma proposta que nós vamos trazer para a quinta-feira que vem. Então, na quinta-feira que vem, pelo que a gente está caminhando aqui, já tem alguns encaminhamentos, né? Tem essa questão até que a Simone falou, ou seja, de que vai ser feita aí uma campanha e vai ser feita aí uma apresentação durante 2021, né, de um trabalho realizado de fiscalização. Tem a questão da cobrança que o Edinaldo já vai se articular aí, eu acho que a gente pode fazer algum encaminhamento na quinta, e a questão do cenário mesmo, né, parece que a ideia é ter um cenário mais próximo do cenário 2, com um aumento tanto para a Embasa quanto para o DIPIM, e uma manutenção da quantidade de água que vai para o Rio Verde. É isso que eu absorvi aqui das propostas, e a gente vai rodar o Aquanet, o sistema, para trazer para vocês cenário mais próximo disso. Tá? E eu só queria colocar uma questão, né, Isaías? O Isaías ali está com o Luiz Carlos, sobre a medição da água no canal que vai para o perímetro. Eu queria saber da Codevasf como que está o funcionamento lá do medidor, né, do ultrassônico. Você pode dar uma notícia para a gente? Depois eu passo para o Edinaldo. Ô, Wilde? Sim. É o seguinte, como havíamos comunicado, né, que os medidores tinham apresentado avarias. Então, nós entramos em contato com a empresa que nos forneceu estes equipamentos para fazer a manutenção. Então, a gente primeiro está pedindo um orçamento da empresa, tá certo? Para a gente ver se o distrito tem condição de fazer isso, porque a Codevasf, ela nos pediu para fazer isso aqui no distrito. Conversei aqui com o coordenador. A gente também, o distrito também, dentro das suas limitações financeiras, que vocês, como todo mundo sabe, enfrenta uma dificuldade realmente muito grande, né? Então, a gente vai ver se esse orçamento está dentro das condições do distrito poder arcar com isso. E caso o Conselho aprove, né, nós vamos encaminhar esses medidores para São Paulo para fazer uma manutenção. Talvez a gente não consiga fazer uma manutenção dos 2 medidores, porque é 2 medidores no canal, você sabe disso. Um lá na saída da barragem e o outro ali dentro da área administrativa do distrito. Então, a gente está começando a trabalhar nesse aspecto aí, então logo a gente tenha uma condição de recuperar pelo menos um desses medidores, nós vamos caminhar para São Paulo para que essa manutenção seja feita. Então, só explique para todo mundo, Edinaldo, ou Isaías. Sim. Só explica para as pessoas como é que vocês estão medindo hoje a água que vai para o perímetro. Olha, é o seguinte, todas as captações que são feitas no canal de irrigação tem medidor. Então é o seguinte, nós temos 5 estações de bombeamento, e essas 5 estações de bombeamento é que distribui a água, principalmente para os pequenos produtores. Tá? Então, a gente mede nas estações o volume bombeado, tá certo? O volume que a gente bombeia para os irrigantes, a gente faz um somatório, né, dos empresários, não é? É claro que não deixa de um ou outro medidor da problema, principalmente no caso de empresários, né? Inclusive, agora mesmo, nós tivemos que comprar um medidor para colocar lá na Frutop, porque o medidor que a Codevasf colocou lá inundou, tá certo? O posto de fica colocado no medidor, e nós tivemos que comprar. Então é o seguinte, o distrito também não tem recursos suficientes para comprar medidores acima de R$20 mil um medidor, tá certo? A gente vai comprando aos poucos. Compramos um, instalamos, e estamos esperando o caixa melhorar um pouco para a gente comprar outro, mais um outro medidor e colocar. Mas toda a água ela é medida. Toda a água é medida, tá certo? Agora,
Eu tenho que te confessar, e a gente tem que ser bastante transparente com relação a isso, é o seguinte: o que eu acho que fica de fora dessa, a única coisa que fica de fora dessa medição é as perdas existentes no canal. Isso aí a gente não tem essa medição, tá certo? Agora, o volume utilizado, todo ele é medido. Ok, tá bom, obrigado, Isaías. Reginaldo, por favor. Pronto. É o seguinte, eu quero dizer que as palavras do Isaías foram bem sensatas. Isaías, muito bem, pelo seu raciocínio, lógico, né? Que, na verdade, tem que ter sustentabilidade, não tem como. E eu fico aí na proposta seguinte, na proposta 2, como o Alisson falou, os 37 excedentes que passam dos 137, que vá para o DIPIM. Essa é uma maneira segura de se fazer uma alocação, uma proposta de alocação. Então, eu encaminho, se for necessário, o meu voto nessa proposta do Alisson e também da documentário que o Isaías falou. Era isso aí. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Eu queria, então, levantar o último tema aqui, para a gente conversar. Nós já temos falado aí nessas reuniões de alocação, já tem uns 2 anos, sobre a necessidade de ter recursos para cuidar do barramento, né, e recursos além daqueles que a Codevasf tem no seu orçamento, né? Então, o ano passado, nós discutimos isso, e houve aí a colocação, né, de que a comissão de acompanhamento iria levar para a Codevasf, né, uma proposta de que nós fizéssemos aí a discussão sobre a implantação, por exemplo, de placas fotovoltaicas, tanto no reservatório quanto em áreas do DIPIM, para que os recursos gerados pela produção de energia fotovoltaica viesse a contribuir para a manutenção da infraestrutura, tanto do perímetro, mas mais ainda a infraestrutura da barragem, tá? Eu me lembro claramente aqui que, não sei se foi o Edinaldo ou alguém do DIPIM, ficou de levar isso às considerações da segunda SR. Eu queria saber se vocês chegaram a discutir essa questão ou se nós ainda não temos novidades sobre isso. Aproveita com a presença aqui do pessoal. Eu vou aproveitar aí, viu, de falar alguma coisa. Inclusive, isso aí, essa questão foi até assunto de uma plenária nossa do Verde Jacaré. E, por incrível que pareça, ficou da gente mandar também algum documento, eu não sei, aí eu pergunto ao secretário se foi encaminhado alguma coisa referente a essas placas lá no espelho d'água da barragem. João, por favor, Tatiane, responda para a gente aí, esclareça melhor, que eu não me lembro bem. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Estou chegando aqui agora. Veja só, eu precisaria procurar, Naldo, eu não tenho como te dar essa informação de pronto aqui, mas me lembro, na época, que a gente tomou algumas medidas, sim, mas eu acho que, nesse caso, careceria de algum documento apresentado, e eu não sei se eu vou ter tempo agora de buscá-lo e trazê-lo aqui para vocês. Tá? Mas eu me recordo que tomamos alguma medida, sim. Eu não sei se foi enviar um documento, mas eu preciso dar uma olhada para ver se eu consigo buscá-lo e trazê-lo para vocês ainda hoje, ou se não, enviar para vocês futuramente. Ok, obrigado, João. Eu queria aproveitar a presença aqui do Roberto. Roberto, pelo que eu entendi, Roberto, você trabalha com segurança de barragens aí, aqui na Codevasf Brasília, não é isso? Deixa eu te explicar. Eu sou técnico lotado na unidade de segurança de barragens
de gestão de segurança de barragens, da gerência de estudos e projetos, da área de desenvolvimento integrado e infraestrutura da Codevasf sede aqui em Brasília. Eu sou engenheiro mecânico, né, e a minha área de atuação é em equipamentos hidromecânicos, projeto e implantação e operação e manutenção. Ok. Não, eu estou falando isso, Roberto, porque nós já discutimos esse tema com o Emílio, né, que é da equipe da Codevasf, e que também estava estudando esses modelos para gerar recursos para garantir tanto a segurança da barragem quanto a manutenção dos equipamentos, né? E eu queria saber aí se você ou se o Flávio tem alguma notícia dos trabalhos aí da Codevasf nessa direção. Olha, eu infelizmente não tenho nenhum posicionamento a respeito disso, né? Porque a Codevasf ela está num estágio de assim, as barragens das quais ela é efetivamente o empreendedor, ela está se ajustando para a documentação exigida em lei, né? Inclusive tem contratações de empresa trabalhando com vistas a deixar a conformidade legal dessas barragens. E maiores informações, talvez o Flávio possa oferecer. Boa tarde, pessoal. Então, eu me lembro que chegou a haver uma discussão, mas pelo menos aqui no período que eu estou aqui na unidade, que é recém, não houve nenhum andamento sobre isso, não, que eu saiba. Tá. Bom, então eu pediria aí, principalmente ao Flávio, né, que eu acho que está mais nisso, Flávio, e de repente se você pudesse buscar essas informações para nós aí dentro da Codevasf, eu tenho certeza que o Emílio deve ter alguma informação sobre isso, né? E talvez trazer para nós aí alguma luz aí na quinta-feira, que eu acho que é muito importante saber o que a Codevasf sede está pensando sobre isso, uma vez que aqui na ANA nós já fizemos alguns trabalhos aí junto com vocês e com o Ministério do Desenvolvimento Regional, buscando discutir essas fontes de recursos para tornar o sistema mais independente, né, das previsões orçamentárias, o que é muito importante tanto para a segurança de barragem, né, os relatórios, inspeções, serviços de manutenção preventiva, quanto também para a utilização em situações como essa que o Isaías colocou, de implantação ou de manutenção de equipamentos que são super relevantes para a gente saber exatamente como que está funcionando as descargas do reservatório, né? Então, se você puder, Flávio, dar uma conversada aí, convidar algum colega de vocês para a próxima reunião na quinta-feira, seria muito importante. Nossa, eu vou procurar aqui. O Emílio está de férias agora, essa semana. Eu não sei se ele vai conseguir participar, mas eu vou procurar as informações aqui. Muito obrigado, viu, Flávio? E o João também, né, João? João, se você conseguir alguma informação dos desdobramentos aí que vocês já sinalizaram no comitê, e não sei se o Luiz Carlos tem alguma informação, não sei se ele está ainda aí, sobre o posicionamento da segunda SR com relação a esse tema. O Luiz Carlos saiu, parece, né, Isaías? Acho que ele deu uma saída. Bom, então nós estamos aqui, diríamos, acho que concluímos essa primeira reunião, né? Acho que ela contemplou aí todos os temas, né? Ou seja, temos aí alguns encaminhamentos para fazer e alguns cenários para alocação, e eu vou, se não tiver nenhuma consideração mais, eu acho que a gente pode encerrar a reunião hoje e nos encontramos novamente na quinta-feira, né, buscando aí tanto resolver as pendências de hoje, sejam as pendências relativas às outorgas no Rio, conforme a gente conversou com a Rossana,
as questões de fiscalização, caso a Simone tenha alguma novidade, se ela puder nos trazer, as questões relativas a recursos, né, para o monitoramento, manutenção e operação, que a gente está conversando com a Codevasf, e, por fim, a questão da cenarização, que a gente vai refazer para poder bater o martelo na quinta. E se vocês tiverem outras propostas, podem encaminhar para a gente também, que a gente roda aqui o modelinho. Fechamos assim? Alguma consideração mais? Então, eu vou pedir para a Tatiane, que é a presidente do comitê, encerrar a reunião. Tatiane, faça uso do tempo para encerrar. Você é do comitê da bacia. Tatiane Barreto. O microfone está fechado, Tatiane. Tatiane? Wilde, não consegui te entender. Sim, não, eu só estava passando a palavra para você, como a nossa presidente do Comitê da Bacia, para você fazer suas considerações finais e a gente encerrar a reunião. Tá agora entendendo? Sim. Entendi. Me permite um pouquinho, Wilde. Quem pediu a palavra? Edmar. Então, fala, Edmar. Baseado no amigo Reinaldo aí, primeiro, boa tarde a todos. Me desculpe, eu estou um pouco rouco. Na sugestão de Edinaldo, apesar que eu não voto, mas eu estou sugerindo, eu acho que os 37 para o DIPIM fica pouco. Porque, veja bem, a Embasa está querendo ultrapassar mais 100%. O DIPIM, eu acho que 100% é negado. Mas que aproxime do 100%. Quer dizer, como a Embasa quer 100%, mais de 100%, vê a condição aí do DIPIM ficar pelo menos com 80%. O máximo que o DIPIM pode ficar é com 70%, tá? Mas você está falando um aumento de 80%, eu estou entendendo, não é isso? Né? Eu entendi. Ok, nós vamos fazer essas simulações, Edmar, e eu prometo trazer aqui uns 2 cenários dentro dessa linha para a gente conversar na quinta-feira, ok? Tá bom? Ok. Bom, então tem o Edinaldo levantando a mão. Nada, Edmar. Edinaldo, você quer falar antes da Tatiane? Desculpe, é porque eu levantei a mão e não baixei. Desculpe, Yuri. Não, tá bom. Por favor, então, continua, Tatiane. Tatiane, a bola é sua, querida. Então, como encerramento e também, assim, a minha fala não ter ocupado o Rio, e aí eu venho justificar que hoje nós temos 2 projetos em andamento. Um é da Codevasf, né, que está em fase aí do projeto executivo, e um outro da Embasa, que está em fase de abertura de licitação. Então, os 2 projetos são para o Rio Verde, e aí, nesse momento, acredito que seja liberar água para o Rio não seria tão viável. Por isso, não estava contemplado na minha fala um aumento para o Rio. Porque, como esses 2 projetos vão iniciar, e os 2 são no mesmo trecho, vamos dizer assim, então, hoje seria consumida até pelas próprias plantas que lá tem as invasoras. Então, numa próxima reunião de alocação, aí sim, se a gente já tiver com esses projetos bem andados, aí a gente vai poder fazer uma discussão de aumento para o Rio, mas não é o momento. Então, é só uma justificativa. Muito obrigada a todos. Foi uma ótima reunião. Uma boa tarde. Então, muito obrigado, Tatiane. Boa tarde a todos e até na quinta-feira a gente se encontra novamente, ok? Vou encerrar, então, aqui, parar a gravação. Só um momento.